Olá, meu querido irmão, minha querida irmã, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus esteja sobre a sua vida e sobre a sua família, hoje e sempre. Amém? Eu sou o pastor Antônio Júnior e eu estou aqui novamente para orar com você, para trazer uma meditação da palavra do Senhor, esta palavra que pode mudar a sua vida hoje. Você não chegou aqui por acaso, não foi à toa que o YouTube te mostrou esse vídeo. Deus tem um propósito na sua vida e eu quero muito ser instrumento do Senhor para te abençoar. Eu me lembro, irmãos, que há muitos anos atrás, uma vez eu estava no meu carro e eu estava ouvindo uma rádio evangélica e o moço começou a falar de Deus ali, ele começou a pregar sobre a Bíblia. Irmãos, naquele momento eu senti muito forte a presença do Senhor e eram respostas que eu estava buscando há tanto tempo. E naquele momento eu comecei a orar e pedir a Deus que um dia eu pudesse também ser usado nas mãos dele para tocar no coração das pessoas. E eu fico tão feliz, irmãos, quando as pessoas vêm, me abraçam e elas dizem: pastor, você é muito importante na minha vida. No momento mais difícil, Deus usou a sua boca. E eu louvo ao Senhor porque as suas promessas são fiéis, são verdadeiras. Deus, ele conhece o nosso coração. Eu sei que tem muitos de vocês aqui com pedidos de oração e eu quero te falar, Deus vai responder cada uma delas. Você precisa acreditar que ainda que não seja do seu jeito, será de um jeito muito melhor e maior. Deus é bom, irmãos, Deus é Pai. Eu recebo tantos testemunhos, depoimentos de pessoas dizendo que têm orado comigo de manhã e à noite e Deus tem feito maravilhas. Então com você não será diferente. Mas para isso você tem que entender a importância de buscar a Jesus. E mesmo que você cometa falhas ao longo da caminhada, Jesus te perdoa, Ele é misericordioso e tudo o que Ele espera é que você chegue a Ele com humildade, porque a Bíblia diz que Deus dá graça aos humildes, mas Ele resiste aos soberbos. Enquanto você não descer do pedestal, ou seja, enquanto você não abrir mão da sua vaidade, do seu ego, Deus não pode operar, porque Deus trabalha somente em corações humildes, corações quebrantados, que reconhecem que necessitam do Senhor. Jesus disse que bem-aventurado são os pobres de espírito, e a pessoa que se considera pobre espiritualmente é a que recebe bênçãos do Senhor. A pessoa pobre é aquela que sabe que tem necessidades, ela precisa da ajuda de alguém maior, alguém que pode realmente ajudá-la. E assim nós devemos orar com o coração humilde e quebrantado, porque Deus é o provedor de tudo, sem Ele nós não somos nada. Amém? Hoje, irmãos, a mensagem vai tocar profundamente. Mas antes de começarmos, eu quero pedir que você se inscreva no meu canal, é muito rápido e não paga nada. Olha nesse botão embaixo do vídeo, inscrever-se, clica nele, do lado vai aparecer um sininho. É muito importante você apertar o sininho e selecionar a opção todas, ok? Assim você receberá diretamente no seu celular as próximas orações e vídeos que eu colocar. Glória a Deus. Irmãos, eu quero ler com vocês uma passagem muito conhecida, mas que hoje você vai entender ela de uma maneira totalmente diferente. Está escrito em Mateus capítulo 14, o versículo 25 ao 33. Preste atenção. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles andando sobre o mar. Quando o viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram: é um fantasma, e gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente lhes disse: coragem, sou eu. Não tenham medo. Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Venha, respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre a água e foi na direção de Jesus. Mas quando reparou no vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me! E imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou. E disse: homem de pequena fé, por que você duvidou? Quando entraram no barco, o vento cessou. Então os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Amém? Irmãos, olha que história maravilhosa. Essa história de fé, essa história de ousadia. E eu tenho certeza que essa história de Pedro e Jesus tem muito a ver conosco. Aqui nós vemos Jesus andando sobre as águas, indo ao encontro dos discípulos, e eles ficaram morrendo de medo. Afinal de contas, era alta madrugada e eles começaram a gritar: é um fantasma, é um fantasma. Mas Jesus imediatamente disse: coragem, sou eu, não tenho medo.
Naquele momento, irmãos, gerou uma fé no coração de Pedro e ele quis também andar sobre as águas junto com Jesus. E Cristo, vendo aquela sinceridade no coração dele, convidou ele e ele disse: venha, Pedro. E Pedro então começou a experimentar o sobrenatural. Mas a Bíblia diz que quando ele reparou no vento, ele começou a ficar com medo e começou a afundar. Irmãos, eu creio que essa mensagem tem muito a ver conosco. Quando a gente decide caminhar com Jesus, nós começamos muito bem, com uma fé simples, uma fé pura, capaz de nos fazer andar no sobrenatural, não é verdade? Mas logo vem as aflições da vida, as afrontas do diabo, as perseguições dentro de casa, as zombarias dos amigos, e aí a gente começa a ficar com medo de não dar conta. E nós deixamos de olhar para Jesus e começamos a focar nos problemas, nas adversidades. E aí o que acontece? Nós afundamos. Mas irmãos, quando nós reconhecemos que precisamos da ajuda do Senhor e clamamos por Ele, imediatamente Jesus estende a sua mão e nos segura, assim como Ele fez com o discípulo Pedro. E agora eu quero que você entenda uma coisa muito importante. Jesus não tem problema nenhum, Ele não tem dificuldade nenhuma em lidar com pessoas com pouca fé. Isso porque Ele tem fé suficiente para todos nós, irmãos. E mesmo quando a gente falha, Jesus está conosco para nos socorrer. Ele está conosco na fé, mas também na fraqueza. Eu falo isso porque tem pessoas aqui me ouvindo que estão se afogando nos problemas, se afogando nas tempestades da vida. Você, mulher que tem focado no seu casamento, você só chora, você lamenta, você não consegue encontrar uma luz e aí você não tem força sequer para orar. Mas deixa eu te falar uma coisa, Jesus não vai te acusar, Ele não te aponta o dedo, mas Ele te diz: busque a minha presença de todo o coração, pare de olhar para os problemas, para os defeitos das pessoas, foque em mim. Oh, meus irmãos, eu creio que Jesus está aqui hoje e Ele quer te estender a mão, Ele quer que você volte a caminhar sobre as águas. Você que um dia experimentou o poder dEle, é hora de você voltar para a presença do Senhor. Eu sei que o inimigo batalha muito na sua mente, dizendo que você está em pecado, que você não merece o perdão, que Deus não está com você, afinal de contas, você tem tantas coisas para melhorar. Mas ouça o que eu vou te falar agora. Jesus quer que você venha como você está, e quem vai transformar a sua vida é Ele. Não queira mudar tudo primeiro para ir até Jesus, porque senão você nunca voltará para a presença dEle, entendeu? Nós, irmãos, não podemos dar frutos se não for com a ajuda de Jesus. Ele mesmo disse: sem mim nada podeis fazer. Então eu resolvi trazer para você essa palavra hoje porque eu sei que muitas vezes nós não temos fé suficiente, mas eu quero que você saiba que Jesus, Ele nos ajuda quando nós temos muita fé, mas também quando nós estamos fracos, sem condições de crer, de orar, de ler a Bíblia, e isso nos mostra o quanto Ele nos ama. A ajuda de Jesus, assim como foi com o discípulo Pedro, ela não está relacionada apenas à nossa fé, mas à intenção do nosso coração. Irmãos, quando eu me converti, eu tinha tantas coisas ainda a serem resolvidas, tantas pendências. É claro que eu ainda passo por problemas, eu tenho dificuldades também, mas no começo sempre é mais difícil, né? E então eu fazia a seguinte oração: Deus, olha para dentro de mim, veja a sinceridade, a intenção do meu coração. Irmãos, eu posso dizer a cada um de vocês que Deus, Ele sabe exatamente onde está a nossa maior fraqueza e Ele sabe também do nosso desejo de estar com Ele. E já que nós estamos falando de fraqueza, eu me lembrei aqui agora do apóstolo Paulo. Aquele homem era um homem muito forte, um homem muito inteligente, muito sábio. E mesmo quando ele se converteu, talvez ele tivesse que lutar com o orgulho, com a autossuficiência. Afinal de contas, ele era imbatível nos discursos, era um homem extremamente inteligente. Mas a Bíblia diz que um dia ele se deparou com uma fraqueza. E até hoje os estudiosos tentam entender qual era essa fraqueza, no qual o apóstolo Paulo chamou de espinho na carne. Nós não sabemos exatamente se ele estava enfrentando tentações, perseguições ou algum tipo de doença, mas a verdade é que a sua fraqueza trouxe a ele uma revelação muito maior da graça de Deus. Paulo já tinha recebido muitas revelações do Senhor e ele tinha escrito grande parte do Novo Testamento. Por isso é natural que ele se sentisse orgulhoso ou que talvez ele pensasse que fosse mais especial do que as outras pessoas. Mas irmãos, quando o deserto chega na vida de uma pessoa,
A pessoa se quebranta, a pessoa se abre completamente para o Senhor, e as forças do apóstolo Paulo se esgotaram, e foi naquele momento que ele começou a clamar. E ele disse que clamou por 3 vezes e Deus não respondeu sua oração. Mas no final ele começou a entender a revelação de Deus, e o próprio Senhor falou com ele: Paulo, o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. E eu permiti esse espinho na carne, esse sofrimento, para que você não se ensoberbecesse, para que você não se orgulhasse. Irmãos, ao invés de acabar com o problema, Deus deu para Paulo uma força sobrenatural, uma força para superar aquela situação, e ele disse que a graça dele era suficiente. Eu não sei o que você está vivendo agora, eu não sei quais são as lutas, as dificuldades, mas eu sei que Deus está te fortalecendo neste exato momento. As ondas do mar estão tentando te afogar, e aí você pensa que precisa ser forte o bastante para superar tudo isso. Mas na verdade, quem não vai deixar você se afundar é Jesus. Amém? É justamente quando você reconhece as suas fraquezas e você clama por socorro que a graça do Senhor te alcança. Então nós vamos orar agora, e eu quero muito que você sempre se lembre disso. Jesus está com você na fé, mas também na fraqueza. Não queira se esconder do Senhor, não queira fugir da presença dele. Simplesmente abra o seu coração, confesse os seus pecados, e a Bíblia diz que o Senhor é fiel para perdoar e purificar o seu coração de toda a maldade. Aleluia! Então agora nós vamos orar, nós vamos clamar ao Senhor. Eu espero que você tenha entendido essa mensagem e que você possa escrever aqui nos comentários: Deus falou comigo agora. E isso vai incentivar as outras pessoas a quererem orar e receber a mensagem também, tá bom? E depois da oração, eu quero te pedir um favor. Clique no botão compartilhar que está aqui embaixo do vídeo e selecione depois o WhatsApp e as pessoas a quem você vai enviar. Eu creio que Deus vai te usar poderosamente. Irmãos, eu já ouvi muitos testemunhos de pessoas que começaram a compartilhar as orações e o Espírito Santo de Deus começou a trabalhar no coração delas. E muitas se converteram, muitas se renderam a Jesus. Aleluia! Então, se você puder, feche os seus olhos e eu quero orar pela sua vida agora. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu quero te louvar por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Oh, meu Pai, obrigado por mais um dia. Obrigado, meu Pai, pelo ar que nós respiramos e também pelas dificuldades que a gente enfrenta. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor tem nos livrado de todas elas. É isso que diz a Tua palavra no Salmo 34, o versículo 19. Oh, meu Deus, eu coloco diante de Ti agora a vida desta mulher, a vida deste homem. Muitos, meu Pai, agora estão chorando, ó Deus, porque eles não têm forças mais. Eles não conseguem mais sair dessa situação. Todo dia, meu Pai, é uma batalha. Parece que eles nunca serão felizes de verdade. Mas Jesus, eu te peço agora, estende a Tua mão, socorre, Senhor. Quantas pessoas agora, meu Pai, estão se afogando nos problemas, assim como o discípulo Pedro. Ele tinha uma boa intenção, mas ele acabou fraquejando, ele acabou olhando com um olhar racional, e ele começou a ver que é impossível uma pessoa caminhar sobre as águas. Mas ele se esqueceu naquele momento que foi Jesus quem o convidou a andar sobre as águas. Por isso eu te peço, Senhor, convida-nos para andar no sobrenatural, que nós não venhamos fazer isso para querer mostrar aos outros o quanto nós somos poderosos, fortes. Não, meu Pai, nós queremos andar no sobrenatural para mostrar às pessoas o poder do Senhor. O poder e a glória pertencem somente a Ti. Oh, meu Deus, neste momento eu agradeço pelos grandes livramentos que o Senhor já nos deu. Quantos milagres nós já vivenciamos, quantas bênçãos. É impossível nós nos lembrarmos de tudo que o Senhor já fez, mas eu te agradeço, Pai, neste momento. Obrigado, Deus, porque o Senhor abriu essa porta, essa corrente de fé, de oração, que tem crescido a cada dia. E eu peço, meu Pai, que ela venha se estender cada dia mais, que mais e mais pessoas sejam tocadas pela Tua palavra. Oh, meu Deus, traga pessoas de outras religiões, pessoas que precisam conhecer Jesus de verdade, pessoas que precisam de um propósito na vida. Senhor, eu oro por cada um agora que ainda tem essa indecisão, não sabe como será o futuro, muitas vezes está com medo, se sente angustiado, depressivo. Jesus, dá uma saída, Senhor. Ilumina o caminho dessa pessoa, que ela consiga enxergar um futuro de paz, de esperança, porque é exatamente isso que o Senhor tem para nós, um futuro abençoado,
O Senhor tem para nós a ressurreição. E foi o próprio Senhor Jesus quem disse que se nós crermos nele, ainda que morramos, nós viveremos eternamente. Ó Jesus, obrigado, porque esse tempo aqui na terra é muito passageiro. Nós estamos aqui de passagem, mas eu creio que um dia iremos ao teu encontro de uma vez por todas. E aí nós iremos nos abraçar, iremos nos encontrar com irmãos queridos. E Pai, eu só tenho que te agradecer, porque diante desse mundo tão mau, o Senhor tem nos guardado da maldade, o Senhor tem nos livrado de pessoas mal intencionadas. Eu te agradeço, Jesus, e eu aproveito essa oportunidade para pedir também: proteja, Senhor, a nossa vida, a nossa casa, os nossos familiares. Não nos deixe ser contaminados pelo pecado. Nós queremos estar contigo todos os dias, até a consumação dos séculos. Ó Jesus, é em teu nome que eu oro e já te agradeço por tudo que o Senhor tem feito e ainda irá fazer em nossas vidas. Glória a Deus. Olá, meus irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu sou o pastor Antônio Júnior e hoje eu quero convidar você para participar desta oração pela sua vida espiritual, baseada no Salmo 91. Nós vamos orar a Deus pedindo proteção e força para superarmos os ataques do inimigo que tem abalado a nossa fé e diversas áreas da nossa vida, inclusive a saúde física e mental. E antes de começarmos a orar, eu gostaria muito que você deixasse aqui o seu pedido de oração. E lembre-se de alguém com quem você pode compartilhar esse vídeo. A bênção de Deus precisa ser compartilhada. Não podemos guardá-la apenas para nós. E eu tenho certeza que esta oração de hoje vai marcar a sua vida para sempre. Você que está passando por lutas vai entender a profundidade deste salmo. E talvez você esteja se perguntando: mas pastor, por que o Salmo 91? O que ele tem de tão especial? E eu vou te mostrar hoje. Este é um dos salmos mais conhecidos de toda a Bíblia e existe uma razão para isso. Até mesmo quem não é cristão já ouviu falar desse salmo ou já leu em algum momento da vida. É muito comum nós vermos em casas e empresas a Bíblia aberta neste Salmo 91 como se fosse um tipo de amuleto de proteção. Em alguns lugares, a página chega a estar amarelada de tanto tempo aberta ali, mas muitas vezes a pessoa nem lê a Bíblia, apenas deixa aquele salmo exposto. Mas a verdade é que o Salmo 91 é muito mais profundo do que nós imaginamos. E nós só conseguimos entender o verdadeiro significado quando olhamos para ele com um olhar espiritual. Se fizermos isso, vamos compreender que ele é uma das orações mais poderosas que existem em toda a Bíblia. Amém? Então eu pretendo ler com você todo o Salmo, mas nós vamos fazer isso por partes. Primeiro, vamos ler os versículos 1 e 2 e orar com base neles. E depois nós vamos seguindo por outros versículos para que você entenda melhor o que está escrito e com isso vamos orar por áreas específicas da sua vida, tá bom? Para começar, nós vamos ler o Salmo 91, o versículo 1 e o versículo 2, que diz assim: Aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso pode dizer ao Senhor: Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Nós não sabemos ao certo se o autor deste salmo estava passando por perseguições ou lutas, ou se ele recebeu uma profecia de Deus para entregar a todos nós. Mas independente do motivo, o ponto central é claro: devemos buscar a nossa segurança em Deus. Ele é o nosso refúgio e fortaleza contra todo tipo de mal. E se buscarmos ao Senhor de todo o coração e confiarmos nele, nunca seremos decepcionados. Nenhum inimigo será capaz de destruir a fortaleza que é a presença de Deus em nós. Amém? E agora que entendemos isso, nós vamos orar juntos. Se você puder, feche os seus olhos e ore assim comigo. Senhor meu Deus e meu Pai, nós nos colocamos agora na Tua presença para clamar pela Tua proteção, principalmente pela nossa vida espiritual. Deus, nós temos enfrentado tantas provações. O inimigo tem falado ao nosso coração, dizendo que os problemas são insuportáveis e que não vamos dar conta. Mas agora nós voltamos os nossos olhos para Ti. Nós cremos que Tu és aquele que tem a paz que o mundo não pode oferecer. Coloca essa paz dentro de nós agora, porque nós precisamos dela, Senhor Jesus.
Sem isso, nós não vamos suportar as lutas que temos enfrentado. Lembra-nos, ó Pai, que o único lugar onde podemos encontrar descanso e a verdadeira paz é debaixo das Tuas mãos. Ali está o refúgio, a fortaleza de que tanto precisamos. E nós cremos que à sombra do Todo-Poderoso existe descanso e refrigério para a nossa alma. Ensina-nos, Senhor, a confiar em Ti e descansar nos Teus braços. Nós entregamos agora, nas Tuas mãos, as nossas preocupações, medos e angústias. Ó meu Pai, eu sei que muitas pessoas agora estão com depressão, estão em luto, angustiadas, com o corpo demonstrando sinais de cansaço e ansiedade fora do controle. Por isso, ajuda-nos a entender que o Senhor está no controle da nossa saúde, da nossa família, das nossas finanças, dos nossos relacionamentos e do nosso coração. Nós te agradecemos pela fé. Cremos que o Senhor está nos dando agora a proteção e os livramentos todo dia. A Tua palavra diz no Salmo 34, o versículo 19, que muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Por isso, meu Deus, nós te agradecemos muito, porque cremos que o Senhor está nos livrando mais uma vez. Mesmo quando tudo parece impossível, mesmo quando a montanha parece enorme diante de nós, ainda assim nós cremos. O Senhor é aquele que remove montanhas quando colocamos a fé em Ti e profetizamos a vitória. Por isso nós já te agradecemos pelas conquistas que estão chegando. Grandes coisas o Senhor está fazendo e ainda fará em nossas vidas. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Glória a Deus. Meu querido irmão, este é apenas o começo. Continue aqui comigo porque nós vamos seguir neste Salmo 91. É um salmo preciosíssimo, profundamente espiritual. Então assista até o fim, porque juntos nós vamos unir a nossa fé e no final o Senhor vai agir poderosamente em nosso favor. Não importa o seu problema, não importa o tamanho do seu gigante, pode ser uma enfermidade, um problema financeiro ou emocional. Deus pode trazer a solução para tudo na sua vida. E eu falo isso por experiência própria. Se hoje eu estou aqui trazendo essa mensagem para você, é porque um dia o Senhor olhou com misericórdia para a minha vida. Eu estava perdido, me sentindo numa escuridão completa, mas Jesus acendeu a sua luz na minha vida. E hoje eu posso te dizer, não há nada que possa te separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Amém? Então declare assim: tudo posso naquele que me fortalece. E agora eu quero ler com você os versículos 3 e 4 do Salmo 91. Está escrito assim: Ele o livrará do laço do caçador e do veneno mortal. Ele o cobrirá com as suas penas, e sob as suas asas você encontrará refúgio. A fidelidade dele será o seu escudo protetor. Aleluia. Irmãos, um laço é uma armadilha preparada para capturar e matar. E naquela época, os caçadores usavam laços para pegar pássaros ou animais. E o salmista conhecia muito bem isso e ele usou como comparação. Ele quis dizer que todos os dias o diabo também coloca armadilhas em nosso caminho para nos tentar, para nos destruir espiritualmente, para nos afastar do Senhor, para prejudicar a nossa vida nos pequenos detalhes. Mas se nós corrermos para debaixo das asas do Senhor, Ele nos guardará. Esta é a promessa de Deus para você. Ele vai te proteger do veneno mortal de Satanás, assim como uma águia protege os seus filhotes. Amém? Então vamos orar novamente. Continue com seus olhos fechados e ouça essa oração de todo o coração. Senhor meu Deus e meu Pai, nós continuamos na Tua presença, porque acreditamos que a nossa vida espiritual nunca mais será a mesma. E mais uma vez nós te pedimos, não permita que os problemas e as dificuldades do dia a dia nos tirem o foco que é Jesus Cristo. Livra-nos, Senhor, das armadilhas que Satanás tem armado para nos derrotar. Dá-nos sabedoria para identificarmos esses laços antes que seja tarde demais. Ó Senhor, livra-nos da hora da tentação. Não permita que façamos escolhas que tragam prazer momentâneo, mas destruam a nossa vida espiritual depois. Ajuda-nos, ó Pai, a sempre correr para debaixo das Tuas asas. Que a Tua fidelidade nos guarde da fúria do devorador todos os dias da nossa vida.
É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Aleluia. E agora nós vamos continuar pelo Salmo 91, desta vez os versículos 5 e o versículo 6, que diz assim: Você não temerá o pavor da noite, nem a flecha que voa de dia, nem a peste que se move nas trevas, nem a praga que devasta ao meio-dia. Irmãos, talvez esse salmo tenha sido escrito pelo rei Davi. Muitos acreditam nisso por ele ter sido um guerreiro que enfrentou inimigos de dia e de noite. Davi sabia o que era estar sob ataque constante, mas mesmo assim ele não se entregava porque ele sabia que o Senhor era o seu escudo. E nós também precisamos ter essa segurança, essa certeza da proteção divina. Devemos entender que a destruição, a tragédia, isso tudo pode vir sobre aqueles que rejeitam a Cristo, mas aqueles que confiam no Senhor serão poupados. Esta é a promessa de Deus, nos versículos 5 e versículo 6. Então vamos orar mais uma vez. Eu tenho certeza que a presença do Senhor já está acalmando o seu coração, já está preparando você para o que está por vir, para aquilo que o Senhor tem para a sua vida. Então vamos orar. Senhor meu Deus e meu Pai, nós pedimos agora que nos proteja das flechas lançadas por Satanás contra nós e contra as nossas famílias. Oh meu Pai, os ataques têm sido tão intensos que muitas vezes nós achamos que não vamos suportar. Parece que nós saímos de um problema e já entramos em outro ainda maior. Tem misericórdia, ó Deus, daqueles que estão chorando agora na Tua presença. Vai de encontro a esse jovem que está com depressão. Vai de encontro a essa pessoa que está hospitalizada, dessa mãe desesperada, desse pai de família que não sabe como vai trazer o sustento para a sua casa. Oh, meu Pai, aviva a fé dessas pessoas, dá a elas a perseverança, a mesma que Davi teve diante das batalhas, diante do gigante. Não permita, meu Deus, que o medo feche os nossos olhos. Nós queremos permanecer firmes, olhando somente para Ti. Oh, meu Deus, as dificuldades têm sido tão grandes. O vazio, a tristeza, a amargura, muitas vezes nos fazem acreditar que a vida não tem mais sentido. Mas, Senhor, eu te peço aqui agora, abençoe cada pessoa que está ouvindo esta oração e tira delas, meu Pai, todo pensamento de morte, todo pensamento negativo, porque nada disso vem de Deus. Um Deus de amor que só tem pensamentos bons ao nosso respeito. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Glória a Deus. Irmãos, agora nós vamos continuar neste salmo tão lindo e abençoado. E eu creio que depois que você ler os salmos 7 e 8, você vai ter uma certeza ainda maior de que Deus está contigo. Pode ter certeza disso. O versículo 7 e 8 diz assim: 1000 poderão cair ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas nada o atingirá. Você simplesmente olhará e verá o castigo dos ímpios. Amém? Irmãos, esse versículo aqui é muito citado, mas as pessoas às vezes esquecem de um detalhe muito importante. Essa promessa é somente para aqueles que estão na presença de Deus. Quem se afasta dele perde a proteção do Senhor. A Bíblia diz que o anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que temem a Deus e ele os livrará. Então, irmãos, não podemos perder o temor do Senhor. Não podemos sair debaixo da proteção de Deus, porque muitos por aí afora já estão afastados. E aí quando nós olhamos para eles, percebemos uma coisa: parece que a vida vai de mal a pior. Parece que a casa está desprotegida e o inimigo entra e sai e ele causa uma grande destruição, uma bagunça. Quantas famílias, irmãos, estão desestruturadas? Quantas pessoas estão sendo atingidas porque elas perderam a proteção espiritual? Se você se identifica com essas pessoas, se você está numa família que tem sofrido muitos ataques e tem sido atingida, eu quero que você ore com a sua consciência. Creia que nesse momento muitos podem cair ao seu lado, muitos podem cair à sua direita, mas nada vai te atingir. Amém? Então ore com fé, com a certeza de que os anjos do Senhor estão vindo em sua direção. Ore desta maneira: Deus eterno, nós temos visto milhares sendo derrotados todos os dias porque rejeitam a Tua palavra e se afastam da Tua presença. Mas nós, Senhor, queremos nos manter firmes. Não permita que nenhum dos Teus filhos se perca no caminho. Guarda-nos, Senhor, para que não sejamos atingidos como os ímpios. Derrama a Tua unção sobre todos aqueles que estão participando desta oração.
Envia os teus anjos, Senhor, até mesmo sobre aqueles que não têm ido na igreja, aqueles que estão distantes, mas que agora estão clamando por Ti. Faz o milagre na vida deles, meu Pai, e que eles possam voltar aqui e deixar nos comentários o grande livramento que o Senhor está dando para eles, que eles possam testemunhar aquilo que o Senhor está fazendo hoje. E eu creio que esta unção está despedaçando todo jugo, toda opressão, toda tristeza, todo cansaço. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Glória a Deus. Irmãos, nós vamos continuar agora no Salmo e é muito importante que você não saia desse vídeo. Eu creio que agora, nos versículos 9 e 10, você vai sentir uma paz sobrenatural. Se você verdadeiramente se entregar ao Senhor Jesus, se você colocar a sua fé nele, eu creio que o seu coração já não será o mesmo. Então preste atenção no que diz o versículo 9 e 10. Está escrito assim: se você fizer do Altíssimo o seu refúgio, nenhum mal o atingirá, desgraça alguma chegará à sua tenda. Amém? Irmãos, é muito importante eu dizer uma coisa. Isso não significa que nós não teremos problemas. Na verdade, quanto mais nos aproximarmos de Deus, mais o inimigo tentará nos atacar. Mas como eu já disse, se confiarmos no Senhor e fizermos dele o nosso refúgio, desgraça alguma chegará na sua vida e você não precisará ter medo de notícias ruins. Creia somente que o Senhor está te protegendo e muitos ao seu redor olharão para você e perceberão a diferença entre aquele que serve a Deus e aquele que não serve. Então, nós vamos orar e eu quero muito que você abra o seu coração e que você faça também a sua oração, mesmo que seja na sua mente. A Bíblia deixa muito claro que antes da nossa palavra sair da boca, Deus já a conhece completamente. E assim como Ana, no Antigo Testamento, ela orou sem palavras. Os seus lábios apenas se movimentavam, mas ela não conseguia se expressar. Tamanha era a angústia daquela mulher que não podia gerar filhos. Mas ela orou, e naquela noite Deus lhe concedeu a graça. E ela foi uma alegre mãe de filhos. O Senhor abriu a madre dela, e eu creio que da mesma forma, tudo que não frutifica, tudo que não vai para frente, hoje se encerra aqui esse ciclo. Em nome de Jesus, tome posse disso e ore assim comigo. Vamos orar. Pai querido, nós te agradecemos pela nossa vida, mesmo em meio às dificuldades, em meio às batalhas que nós enfrentamos. E nós queremos te pedir agora, ó Pai, continua sendo o nosso refúgio, a nossa salvação. Que o sangue de Jesus Cristo derramado na cruz nos purifique de todo o pecado. O inimigo conhece as nossas fraquezas, Senhor, mas quando nós confiamos em Ti, nenhum mal nos atinge. Porque a Tua palavra nos diz, em Romanos 8, versículo 31, que se Deus é por nós, quem será contra nós? E agindo o Senhor, quem impedirá? Ninguém. Aleluia. Oh, meu Pai, muito obrigado, Senhor, por esse momento tão especial. Nós tomamos posse daquilo que o Senhor já está nos entregando, a paz que esse mundo não conhece, a paz que excede todo o entendimento. Guarda-nos nessa paz e até o final desse vídeo, meu Deus, nós tomamos posse de que o Senhor já está liberando a bênção a nosso respeito. Aleluia. Irmãos, agora nós vamos ver o versículo 11 ao versículo 13, que diz assim: pois aos seus anjos ele dará ordens a seu respeito, para que os protejam em todos os seus caminhos. Com as mãos eles os segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Você pisará o leão e a cobra, pisoteará o leão forte e a serpente. Amém? Oh, meus amados, o cuidado de Deus é tão grande que Ele envia anjos para nos guardar. A Bíblia diz em Lucas capítulo 22 que quando Jesus estava no Getsêmani, Ele estava ali sofrendo a angústia, a batalha da carne contra o espírito. Foi o momento mais difícil da vida dele. E mesmo que os discípulos não estivessem com ele naquele momento, afinal de contas eles estavam dormindo, mas a Bíblia diz que o anjo do Senhor veio na direção de Cristo e o fortaleceu. Da mesma forma, você que está sofrendo agora, você que está com um aperto tão grande no coração, você que acha que não suporta mais, creia que nesta hora o Senhor está enviando anjos. Ele dará ordens aos seus anjos a seu respeito, para que eles o protejam em todos os seus caminhos e o segurem pela mão. Aleluia!
e você então pisará na cabeça da serpente. Você derrotará todo o mal que tem se levantado contra você e contra a sua família. Então nós vamos orar agora. Nós já estamos encerrando o salmo, mas por favor não saia, para que a bênção do Senhor repouse sobre ti em todo momento. Ore assim comigo. Senhor meu Deus e meu Pai, as batalhas espirituais têm sido tão difíceis que há momentos em que achamos que não vamos suportar. Por isso nós clamamos, ó Deus, envia os teus anjos agora. Dá ordens a eles, Pai, para nos proteger em todos os nossos caminhos, para nos guardar, nos guiar e nos fortalecer. Ó meu Pai, sozinhos não conseguimos, mas com os teus anjos ao nosso lado, nós podemos pisar na cabeça do inimigo e seguirmos firmes em direção à eternidade. A tua palavra diz que o Senhor envia os teus anjos para proteger aqueles que hão de herdar a salvação. E nós tomamos posse dessa promessa. Ainda que nós não consigamos ver o que está acontecendo no mundo espiritual, nós cremos que o Senhor está nos guardando e nos dando livramentos agora. Por isso eu te peço, meu Pai, abençoa cada pessoa que está participando desta oração. Guarda-os de todo tropeço, engano e mentiras de Satanás. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Glória a Deus. E agora, irmãos, chegamos aos versículos finais do Salmo 91. Nós vamos ler os versículos 14 ao versículo 16, que diz assim: Porque Ele me ama, eu o resgatarei, eu o protegerei, pois conhece o meu nome. Ele clamará a mim e eu lhe darei resposta, e na adversidade eu estarei com ele. Eu vou livrá-lo e cobri-lo de honra. Vida longa eu lhes darei e lhe mostrarei a minha salvação. Amém? Glória a Deus. Irmãos, Jesus disse que todo aquele que vai até Ele, de forma alguma Ele lançará fora. Então nada e ninguém pode te tirar das mãos do Senhor. Ele te ama de verdade. Ele já demonstrou e já provou o seu amor por você quando Cristo foi até o fim, quando Cristo sofreu pelos seus pecados, quando Ele derramou o seu sangue puro e sem mancha, porque Ele não tinha pecado. Mas Ele fez isso por amor a você. E Ele mesmo agora está te protegendo. Eu vou te resgatar, eu vou te proteger, eu vou te dar resposta. E na adversidade, eu estarei contigo para livrá-lo. Aleluia! Então creia nessa promessa maravilhosa do Senhor e faça essa última oração comigo. Ore assim: Senhor meu Deus e meu Pai, nós te agradecemos porque o Senhor nos sustentou até aqui. Obrigado, meu Deus, porque o Senhor é bom, o Senhor é misericordioso e o Senhor não nos trata segundo os nossos pecados, porque senão nenhum de nós sobraria, todos nós estaríamos condenados. Mas Jesus, nós colocamos a nossa fé em Ti nesse momento. Nós cremos que Tu és o nosso Senhor e Salvador, o único que pode nos dar a vida eterna, porque o Senhor ressuscitou e está à direita do Pai. Senhor, mesmo sem merecer, nós confiamos na Tua graça e misericórdia. E eu te peço aqui agora, Pai, que cada uma dessas pessoas possam ser testemunhas vivas, para que outros também possam Te conhecer. Faça com que esse vídeo, meu Pai, alcance multidões, milhares e milhares de pessoas, Pai, que estão angustiadas, sem esperança, sem Deus neste mundo. Nós queremos a cada dia, meu Pai, nos aproximarmos de Ti através de Jesus Cristo, o autor e o consumador da nossa fé. Em Teu nome, Jesus, que nós oramos e Te agradecemos. Amém. Glória a Deus. Oh, meus amados, se vocês chegaram até aqui, eu quero agradecer a você que se dedicou a buscar mais ao Senhor. A Bíblia diz que todos aqueles que o buscam de todo o coração o encontrarão, e Ele fará morada e fará maravilhas na sua vida. Amém? Não deixe agora de compartilhar. Eu tenho certeza que o Senhor estará te usando na vida de muitas pessoas que talvez não tenham costume de orar, mas esse vídeo aqui pode ser a porta de entrada para que o Senhor Jesus complete a obra na vida delas. Amém? Deus te abençoe. Eu te espero no próximo vídeo. Um grande abraço.